Shen Yaotian é um capitão da Força Especial, mas em uma missão ele foi infectado com um vírus que o mantém vivo em vez de prejudicá-lo, mas ele descobre que para manter sua vida saudável é necessário tomar uma dose de outros vírus diferentes todos os dias. A história começa na África Ocidental no Instituto de Bioquímica. Sons altos começaram a ser ouvidos em todos os compartimentos. As luzes vermelhas estavam piscando no prédio principal indicando que um alarme havia soado em todo o local. Nesse momento vemos que alguém invadiu e eliminou todos os guardas. Os cadáveres dos soldados estavam por toda parte. Parecia minuciosamente que quem fez isso foi realmente um profissional nessa área. Além disso, um dos principais professores desse laboratório também foi eliminado, mas antes ele defendeu até o último momento uma amostra de um dos vírus mais perigosos da Terra, mas agora só restou o seu cadáver e ele não podia mais fazer nada. O ladrão rapidamente tirou um pequeno cubo de vidro das mãos do cientista e dentro dele havia um tubo de ensaio com uma substância vermelha. Este ladrão era o capitão de um grupo especial e agora ele podia informar seus superiores que a operação foi bem sucedida. Esse homem é o nosso personagem principal, Shen Yaotian, e ele avisa que conseguiu obter com sucesso o supervírus patógeno internacional. Em seguida, nosso herói informa a todo o seu povo que deve sair rapidamente daqui. No entanto, sua conversa telefônica foi interrompida por um tiro repentino de uma pistola. De repente, uma bala voou direto em sua direção. Shen não esperava isso e no final o tubo que continha o vírus patógeno perigoso explodiu em suas mãos. Nesse momento, o protagonista teve a certeza que foi infectado. Além disso, um dos fragmentos deixou um corte em sua bochecha, então obviamente o cara não tinha a menor chance de conseguir evitar a infecção. Acontece que um dos guardas do local ainda estava vivo e consciente, mas isso custou sua vida porque Shen o destruiu logo em seguida. Depois disso, o protagonista ordenou que seu povo não se aproximasse dele nem um metro porque o vírus havia entrado em seu corpo e nesse caso ele poderia acabar infectando as pessoas. Poucos minutos depois o personagem principal já podia sentir o efeito daquela coisa. Ele gritava enquanto sentia fortes dores. 3 anos depois, os acontecimentos ocorrem na cidade de Fuyan. No escritório de uma das corporações um faxineiro estava terminando seu turno. Já eram 9 da noite, então não havia mais ninguém no escritório exceto ele. O cara terminou calmamente seu trabalho enquanto cantarolava uma música. Este faxineiro é nosso protagonista. De alguma forma ele conseguiu se manter vivo após aquele incidente no laboratório, mas aparentemente não conseguiu continuar o seu serviço de capitão das forças especiais. Mas ele ficou grato por ainda estar vivo. Nesse momento Shen tinha terminado o trabalho e voltaria calmamente para casa. Então o herói apagou a luz e foi em direção à saída, mas de repente sua atenção foi atraída por uma coisinha. Acontece que o monitor de um dos computadores estava ligado. Aparentemente um dos funcionários do escritório estava com preguiça de limpar seu local de trabalho. Então Shen estava prestes a desligar quando viu algo que o surpreendeu no monitor. O dono desse monitor conseguiu assistir a filmes salientes logo no trabalho. O herói ficou muito constrangido quando percebeu isso. E o pior é que havia outra pessoa no prédio. A menina flagrou Shen no momento mais inoportuno e perguntou o que ele estava fazendo aqui. O protagonista respondeu que conseguiu um emprego há alguns dias e trabalha como faxineiro agora. O que chamou a atenção da garota foi o fato de que por algum motivo um faxineiro comum estava parado na frente do computador. Então a beldade se aproximou e pôde ver o que estava acontecendo na tela. Claro que ela pensou que o protagonista estava assistindo isso de propósito e ficou muito constrangida. Shen tentou se justificar e explicou como tudo realmente aconteceu e disse que ela entendeu tudo errado. Mas a mulher nem quis ouvi-lo e simplesmente pegou a primeira coisa que veio à mão e em seguida jogou bem na cabeça dele. Não doeu nada porque um golpe de um simples travesseiro não poderia prejudicar ninguém, mas o herói ficou pouco confuso e falou que seu nariz tinha sido machucado. A garota ameaça que amanhã contará tudo ao seu chefe e o herói será demitido. Ela acrescenta que ele deve dar a ela seu crachá agora. O protagonista mais uma vez tentou explicar toda a situação porque ele não queria perder esse emprego de jeito nenhum e não tinha outras fontes de renda, mas a beldade simplesmente bateu o pé no chão em resposta e continuou firme. Ela não conseguia acreditar que tudo isso poderia ser um simples mal entendido, e questiona o fato de tê-lo pego no ato e mesmo assim ele continuar mentindo. Shen entende que não há saída e pede desculpas, mas em seguida ele diz que estava apenas passando por aqui e não acha normal assistir a esses filmes no trabalho. Shen acrescenta que agiu em benefício da empresa porque a energia elétrica é muito cara, então ele só queria desligar o computador. Nesse momento o protagonista começou a se perguntar por que a funcionária se preocupou tanto quando viu perto da
Mesa. Aparentemente a própria garota baixou o vídeo saliente e assistiu enquanto ninguém estava na sala. A beldade ficou muito brava quando ouviu isso e questionou como um faxineiro ousa dizer essas coisas sobre ela. Ela acrescentou que ele definitivamente vai se arrepender e logo em seguida balançou a perna para ele na tentativa de atingi-lo, mas ela não consegue porque Shen facilmente agarrou sua perna. Ele diz que essa trabalhadora está se comportando de forma muito agressiva, na verdade. Nosso personagem principal não se importava se ela assistia tais filmes, mas insultar um estranho é realmente muito baixo. A menina não conseguia acreditar em seus olhos que esse faxineiro conseguiu agarrar a perna dela. Acontece que ela estudava artes marciais desde a infância. Ela claramente não queria ser descoberta e o herói pergunta se ela quer se desculpar por suas palavras. A beldade ficou muito assustada e neste momento o protagonista está cansado de ouvir todo tipo de insultos. Então, como ela gosta de caluniar os inocentes, ele pegou o marcador e diz que é com a ajuda dessa ferramenta que ele vai dar uma lição na mulher. Em seguida o herói escreveu algumas palavras no rosto dela. A menina ficou tão ofendida que chegou a chorar um pouco e disse que ele definitivamente pagaria ela por isso, mas o herói também fotografou o rosto da funcionária em seu celular e disse que se ela tentar reclamar dele haverá consequências. Ele acrescenta que pode facilmente postar esta foto no fórum da empresa e ela se tornará muito famosa. O protagonista lembra que ela atacou primeiro. A garota só ficou mais irritada e depois disso bateu na cadeira com todas as forças. Em seguida ela disse que seu nome é Lin Yu e ela não deixaria isso passar. A menina tomou essa situação como um insulto pessoal e muito profundo. Depois de algum tempo, os eventos continuam em uma pequena cidade na periferia da metrópole. Parecia um conjunto de favelas e essa área é considerada pelo governo como muito desfavorável. As casas aqui tinham no máximo 4 andares e era em uma dessas casas pobres que o protagonista morava. Ele finalmente conseguiu chegar em casa depois do trabalho e poderia descansar um pouco. A primeira coisa que fez foi abrir sua geladeira. Só tinha muita bebida alcoólica e algumas seringas incomuns na prateleira. O herói decide se refrescar um pouco e tira uma garrafa de álcool. Mas assim que ele tentou abrir, algo ruim aconteceu. De repente sentiu fortes dores por todo o corpo e ele mal conseguia ficar de pé. Depois de alguns segundos a dor diminuiu um pouco e agora ele precisa urgentemente usar um medicamento especial. Era para isso que ele tinha seringas especiais com um líquido incomum em sua geladeira. Só elas poderiam ajudá-lo. Então o cara imediatamente pega uma dessas ferramentas e injeta. Essa é a consequência daquele incidente na África que ocorreu há alguns anos. Dentro da seringa havia um certo vírus que era mais forte do que o anterior. Só assim ele consegue se manter vivo. O protagonista olha para o remédio e diz que dentro de alguns dias ele terá que ir à base secreta do Instituto de Bioquímica da União Europeia e recuperar alguma coisa, mas havia um perigo porque eles podiam atualizar seu sistema de defesa. Antes disso o herói podia ir e vir livremente de lá sem problemas. O protagonista começa a lembrar do episódio do incidente e diz que realmente foi muito azar. Depois que ele ordenou que seus homens não se aproximassem, um dos seus companheiros tentou descobrir o que Shen iria fazer. O protagonista alerta que o vírus não tem antídoto e para evitar que se espalhe ele tinha que ir para um lugar deserto. Neste momento o protagonista pediu aos seus companheiros que contassem aos superiores que ele não será capaz de retornar ao time por um tempo. Então 3 anos se passaram desde então e o herói teve que viver na floresta por mais de um ano. Esse vírus fez dele um verdadeiro selvagem, mas isso não foi a pior coisa. Ele teve muita sorte porque, embora esse vírus seja incurável, pelo menos não é mais contagioso. Sendo assim, Shen poderia pelo menos viver entre pessoas comuns, mas agora ele tem que introduzir outros patógenos em seu corpo para combater o veneno. Esta é a única maneira de aliviar o sofrimento. No entanto, nosso herói sabia que isso não poderia durar muito e em algum momento seu corpo simplesmente pode não aguentar, mas o protagonista diz que agora não adiantava pensar nisso porque ele está cansado e precisa dormir. Em seguida, Shen se deitou na cama e tentou dormir, mas assim que seus olhos começaram a se fechar ele voltou a sentir a mesma sensação. Era como se cada célula de seu corpo estivesse mudando sua estrutura. Quando isso aconteceu, ele de repente abriu os olhos e pensou que por algum motivo seu método não funcionou. Parece que o vírus em seu corpo não se acalmou e era estranho porque o vírus naquela seringa era um dos mais fortes de todos os tempos. Então ele não entendia por que essa dor voltou tão rapidamente. Só havia uma maneira de explicar isso. Aparentemente a doença já havia sofrido mutações e agora Shen precisa buscar outras opções, senão ele não vai durar muito.
Depois disso o herói usou quase todos os vírus que tinha porque essa é a única maneira que ele poderia obter pelo menos um pouco de sono. Em seguida ele deitou no chão e dormiu muito levemente. A dor permaneceu do mesmo jeito mas não foi muito sentido. Por causa disso suor apareceu em seu rosto e de repente ele abriu bruscamente os olhos. O herói estava em estado de choque porque quando adormeceu não tinha ideia se conseguiria acordar. Depois disso ele sentou e tentou se recuperar pelo menos um pouco. Felizmente esta situação não o levaria ao pior e ele continua vivo. Mas mudanças ocorreram e algumas coisas estranhas começaram a voar diante de seus olhos. Parecia como uma alucinação e todas essas coisas ao redor só podem ser vistas através de um microscópio. Em algum momento o cara percebe que nunca conseguiu ver esses vírus ao vivo. Ao que tudo indica, Shen ganhou a capacidade de observar as bactérias que introduziu em si mesmo nos últimos 2 anos. Na verdade, essa habilidade foi muito útil e agora ele é capaz de absorver micro-organismos e bactérias para suas próprias necessidades. Shen quer tentar isso com algum objeto e ele acha que um tubo de metal deve ser perfeito para tal tarefa. Então o protagonista pegou o objeto em suas mãos e tentou corroer o aço com a ajuda de bactérias. Para fazer isso ele precisava concentrar todas as suas forças na direção certa. Depois de alguns segundos tudo funcionou e a coisa em sua mão gradualmente começou a mudar. Todo o tubo estava coberta de buracos irregulares e Shen diz que esta técnica era simplesmente incrivelmente poderosa, mas seu uso exigia um enorme esforço físico. De repente o protagonista nota um vírus perto dele que ele nunca tinha visto antes. Acabou por ser um tipo único de bactéria. Quando Shen absorve diferentes micro-organismos ele é posteriormente capaz de desenvolver suas habilidades. Foi simplesmente incrível como o herói não só sobreviveu ao desastre mas também se tornou ainda mais forte. Talvez dessa forma ele um dia consiga se recuperar totalmente. Mas agora seu corpo ainda está em um estado bastante fraco porque ele gastou muita energia. E é por isso que ele começou a tossir muito. Shen percebeu que precisa descansar um pouco porque o uso dessa técnica apertou ainda mais energia do que ele esperava. Enquanto isso no escritório onde Shen trabalhava, 2 meninas cumprimentavam a chefe. Uma delas era a garota que o herói conheceu ontem à noite. Lin Yu é a presidente de um grupo com ativos avaliados em vários milhões de dólares. Quando ela se sentou em sua cadeira notou que sua potranca estava bastante dolorida justamente por causa que o protagonista a jogou na mesa. De repente ela se lembra do que teve que suportar ontem. Ela não conseguia esquecer essa humilhação para o resto da vida. Lin promete que vai ter sua revanche e se pergunta se o protagonista realmente trabalha aqui como faxineiro. Lin diz para si mesmo que não entende como uma faxineiro de sua própria empresa conseguiu zombar dela. Mas agora a menina precisa urgentemente se acalmar porque tem que atender alguém que virá em breve. Enquanto isso uma assistente diz que a chefe Lin já a esperava em seu escritório. Essa mulher era Shu Yao e ela era irmã de Lin. Além disso, Shu é vice-presidente e tem uma personalidade que adora atormentar as pessoas. A menina abriu a porta e imediatamente perguntou à irmã por que precisava dela tão cedo e acrescentou que eram apenas 7 da manhã. Lin Yu estava feliz que a irmã mais nova veio tão rapidamente e pediu que ela se sentasse no sofá ao lado dela porque precisavam conversar sobre algo. Shu imediatamente se deitou e começou a reclamar que ela correu tão rápido no caminho até aqui que parecia ter torcido o tornozelo. Então depois do trabalho ela queria relaxar. Lin pede que ela se comporte um pouco mais civilizada e diz que algum homem pode entrar aqui. Em resposta a isso, a vice-presidente observou que nenhuma pessoa se atreveria a entrar aqui sem permissão. Ela acrescenta que mesmo que tal situação aconteça, nenhum homem será capaz de sair daqui são e salvo. De repente, Shu pede a Lin para não prestar atenção nela porque agora o que mais importava era dizer o que aconteceu. Então Lin descreveu brevemente a situação de ontem com o personagem principal e falou que precisava de informações que Shu deveria ter obtido para ela. Em seguida, Shu entregou imediatamente o envelope e disse que havia todas as informações necessárias sobre esse zelador, então as chances de que a menina perdesse algo eram mínimas. Shu ainda fala que se a ofensa dele for realmente grave ele nunca conseguirá se safar. Lin estava muito interessado em Shen porque sua origem era desconhecida, mas ao mesmo tempo o herói parecia bastante suspeito, portanto ela queria descobrir-se havia alguma informação interessante sobre ele, mas nada de especial foi encontrado nesses documentos. Logo isso foi o suficiente para a presidente da empresa e ela disse que agora tem a oportunidade de ter revanche em cima desse zelador estúpido. De repente Lin pulou da mesa tão repentinamente porque sua nádega começou a doer de novo. Shu estava até um pouco preocupada se sua irmã estava bem. A menina rapidamente respondeu que estava tudo bem com ela e agora ela tinha uma tarefa. Em seguida,
Lin disse que Shu deve fazer esse homem sofrer pelos próximos dias, mas Shu, ao ver o currículo com a foto de Shen, pensou que esse homem era apenas um zelador e seria melhor apenas dizer adeus. Mas Lin discorda, dizendo que assim a demissão seria muito suave e ela quer que Shu faça todo o possível e lhe dê o inferno na terra. Em determinado momento a vice-presidente notou que a irmã estava um pouco estranha. Então ela perguntou se Lin estava um pouco doente e por isso estava agindo como um gato selvagem. Mas a presidente insistiu que Shen a havia ofendido muito ontem e ela já estava de muito mau humor nos últimos 2 dias. Quando Shu ouviu isso, ela ficou um pouco interessada, embora isso seja uma perda de seu tempo. Mas a garota fala que pelo bem de sua irmã ela está disposta a concordar com isso. Shu acrescenta que agora Lin não precisa se preocupar com esse zelador, mas em troca a garota deve assumir algumas de suas responsabilidades menores. Depois que a vice-presidente saiu, Lin olhou para os documentos do herói por um bom tempo. Parece que a situação a machucou ainda mais do que se poderia imaginar. A garota furiosamente pegou a caneta e furou a foto de Shen com todas as suas forças. Ela diz que não o deixaria ir até que ele implorasse de joelhos por perdão. Lin fala que vai acompanhar essa pessoa muito de perto e nenhum passo passará despercebido. Enquanto isso, o protagonista dormia em seu apartamento. Parecia que ele precisaria de muito mais tempo para recuperar suas forças. O cara só acordou depois de 3 dias inteiros. Isso foi muito ruim porque devido à sua ausência do trabalho ele definitivamente seria punido com uma multa enorme. O protagonista se vestiu o mais rápido que pôde e imediatamente correu para o trabalho porque ele não podia perder sua única fonte de renda. O protagonista imagina que a chefe não iria demiti-lo. Nesse momento ele corre para comer um lanche porque não comia nada há várias horas, então ele foi até a barraca de comida de rua favorita. O vendedor conhecia bem o rapaz e perguntou por que ele estava afastado do trabalho há tanto tempo. Uma parente sua que trabalhava na mesma empresa havia lhe contado que Shen faltou os últimos dias. Nosso herói responde que não aconteceu nada demais e ele só ficou doente esses dias, então o homem o convidou para jantar em sua casa e disse que eles podiam beber alguns copos juntos. O herói parece gostar bem de álcool e ele concorda alegremente. Além disso, seu turno terminaria cedo e ele avisa que viria depois do trabalho. Depois de Shu notou que o personagem principal não estava no trabalho há 3 dias inteiros, e por falar nisso ela já tinha preparado um show para ele. De repente sua secretária ligou e disse que a pessoa certa finalmente havia chegado. E agora todos precisavam se comportar de acordo com as instruções. Lin também ouviu que Shen havia ido ao escritório e imediatamente correu para sua irmã mais nova. A vice-presidente fala que ela chegou a tempo e agora elas podem assistir ao excelente desempenho juntas. Nesse momento o herói começou a dar desculpas ao chefe do departamento e pediu para não ficar muito bravo com ele, mas pediu para ouvir a desculpa primeiro. No entanto, o chefe do herói nem quis ouvir e disse que ele já estava ausente há 3 dias inteiros. Shen não foi pego de surpresa e deu a entender que era apenas um faxineiro e talvez ainda fosse perdoado. Além disso, o protagonista fala que alguém mais importante não veio trabalhar por 8 dias inteiros no mês passado. Chefe do departamento imediatamente percebeu que esse faxineiro queria puxá-lo junto com ele, então o homem gesticula que há uma câmera logo atrás deles, então Shen deve parar de falar bobagens ou ele estará em grandes problemas. Em resposta, o herói finge que não entende e diz que não há ninguém aqui exceto os dois, então ele pergunta por que o chefe do departamento estava tão preocupado. Na verdade, o herói sabia que havia várias câmeras na sala e ele conseguiu entender isso assim que entrou aqui, mas o jovem pensou que essa situação parecia muito estranha e não entendia por que havia tantas escondidas na sala. Seu instinto lhe disse que alguém estava tentando atraí-lo para uma armadilha e agora ele estava em perigo. Depois disso, o herói decide intimidar seu chefe e se lembra de um incidente quando o homem reclamou do caráter terrível da vice-presidente da empresa. Nesse momento, o homem imediatamente tentou calar o protagonista. Shu ficou indignada com tais palavras e perguntou como esse idiota ousou insultá-la. De repente o chefe do departamento se estressa e diz a Shen que a partir de agora ele será responsável por todos os banheiros dos andares 1 ao 27. Além disso, seu bônus deste mês também acabou. O protagonista não ficou nem um pouco chateado quando ouviu isso porque agora ele tem muita força e energia para fazer todo o trabalho sujo. Depois disso, o herói também pede ao homem que lhe dê algum dinheiro emprestado. O patrão nem acreditou que aquele zelador teve
coragem de pedir isso depois do que aconteceu, mas diz que como Shen ficou ausente do trabalho por vários dias ele precisa trabalhar para ganhar dinheiro. O protagonista aceita essa resposta e imediatamente começa a trabalhar. A vice-presidente sugere à irmã que transfira o alvo para o departamento administrativo para que tenham mais oportunidades de jogar com ele. Lin diz que não quer fazer isso porque este limpador é provavelmente um analfabeto comum graduado do ensino médio que não serve para nada além de limpeza. Shen colocou no currículo que nem sequer se formou no ensino médio, mas Shu percebe que esse cara é muito enérgico e sua força física é bastante, então talvez ele estivesse melhor como guarda. Quando Lin ouviu isso ela ficou ainda mais irritada e disse que esse cara não merece tal tratamento. Quando a beldade olha para Shen ela imediatamente fica furiosa. A vice-presidente ficou até um pouco confusa porque a irmã dela estava de muito mau humor hoje. Então ela se perguntou se aquele incidente realmente a machucou tanto. Lin explica que seu orgulho realmente sofreu muito e agora até que consiga a revanche ela não conseguirá dormir tranquilamente. É por isso que Shu precisa ensinar ao herói uma boa lição o mais rápido possível. Lin acrescenta que ela deve começar amanhã porque quanto antes melhor. A vice-presidente ainda não aceita essa reação para um simples mal-entendido, mas ela não tem escolha a não ser concordar. Algumas horas depois o personagem principal já tinha terminado todo o seu trabalho. Ele conseguiu lavar todos os 27 andares em um tempo bastante curto e agora ele pode ir para casa com segurança. De repente o herói lembra que esta noite prometeu visitar um vendedor ambulante e beber alguns copos de álcool com ele. Agora Shen definitivamente precisa ir à loja e comprar algo como um presente porque ele não pode ir de mãos vazias. Em seguida o rapaz relatou ao patrão que já havia concluído todo o trabalho e o homem se certificou de que tudo estava em ordem, então o deixou ir para casa. Nesse momento o protagonista mais uma vez pede ao chefe do departamento para emprestar algum dinheiro para o mercado. O cara promete pagar tudo até o último centavo assim que receber seu salário. O patrão diz que não lhe ia dar nada e perguntou como poderia ter a coragem de pedir uma coisa dessas depois de quase arruinar sua carreira nesta manhã. Depois de algum tempo os eventos continuaram numa famosa rua onde as pessoas desapareciam constantemente. Esse bairro é onde Shen vive e essa área era considerada uma das mais perigosas da cidade. Bandidos de uma variedade de gangues andam constantemente aqui e se você tiver o azar de se tornar o alvo de alguém, então você corre um risco muito alto de perder a vida. Neste momento uma menina caminhava em um dos becos. De repente ela percebe que há alguém atrás dela e imediatamente decidiu acelerar seu passo. Na verdade era o protagonista, mas como ele deixava o rosto sério demais ela o confundiu com um criminoso. Enquanto isso havia outras pessoas aqui que provavelmente tinham intenções ruins. Então o herói gritou atrás dela e pediu que ela parasse. Era melhor para a menina ficar perto dele agora para que ela tivesse mais chances de ficar segura. No entanto a garota só ficou ainda mais assustada e começou a fugir. Shen não esperava tal reação e achou que isso é demais. A menina pensou que provavelmente Shen era um dos homens de Huang Mao. De repente um homem desconhecido apareceu bem na frente dela. Parece que este é o mesmo bandido que a garota tanto teme. O vilão claramente vem perseguindo seu objetivo há algum tempo. Esse cara é Huang Mao e ele diz que chama isso de uma incrível coincidência por eles se encontraram aqui novamente. Em seguida perguntou por que a beldade tem tanta pressa de ir para casa. Aliás, hoje é aniversário dele, então o bandido convida a moça para comemorar em sua casa, mas a garota em resposta pede que ele a deixe em paz e a esqueça para sempre. Mas o vilão não tinha intenção alguma de fazer isso e ele começou a se comportar de forma muito obscena. Em seguida tocou o rosto dela com a mão e disse que ela deve escolher melhor suas palavras porque todos ao redor sabem quem é Huang. Agora o bandido diz que só vai deixá-la ir quando ela fizer tudo o que é obrigada a fazer. A menina recusa terminantemente uma oferta tão terrível e diz que vai chamar a polícia. De repente um objeto voou direto para ele. Alguém jogou uma grande maçã vermelha em direção ao bandido e o lance foi tão forte que até começou a escorrer líquido vermelho de sua boca. O bandido não esperava nada disso, então não teve tempo de se esquivar. Logo um de seus assistentes imediatamente correu para ajudar e a garota tentou determinar de onde vinha essa fruta e se era Shen que havia ajudado. Como podemos ver, foi realmente o protagonista. Ele decidiu seguir a garota um pouco e se não fosse por sua ajuda a beldade poderia ter sofrido, mas acontece que o cara comprou essas maçãs de presente e ele não quer perdê-las, então nosso personagem principal diz que o bandido deve devolver a fruta de volta. Huang Mao veio aos seus sentidos um pouco e se levantou. Ele não podia acreditar que ainda havia tolos que tentavam fingir ser heróis.
Shen diz que não era realmente alguém que acreditava na justiça no mundo e acrescentou que na verdade só queria ver se conseguia nocautear esse fraco com um lance. A menina ficou tão assustada e Huang presumiu que Shen pertencia a alguma gangue. Então tentou negociar com ele e disse que eles poderiam dividir o saque entre si, mas Huang queria ser o primeiro e disse que Shen deveria ajudá-lo a empurrar a garota para dentro do carro, mas é improvável que ele tenha sucesso porque o herói gritou que a menina estava com ele. Os bandidos claramente não esperavam tal resposta. Em seguida Shen relatou que ele era o gerente-geral da organização Lenço Vermelho, especializada em ajudar em situações perigosas e considerando a situação atual a garota pode confiar a gestão a ele. O protagonista acrescenta que os serviços da empresa custam apenas 1.000 yuans, mas se pagar um pouco mais é possível mutilar esses dois alienígenas feios. Huang e seu assistente ficaram ainda mais surpresos por terem sido chamados de vários palavrões e esta foi a primeira vez que eles foram chamados de alienígenas feios. Além disso, o protagonista fala que se uma garota quer se livrar desse problema para sempre, então há uma opção premium que custa apenas 5.000. Então o herói diz que a empresa é privada e por isso não aceitam contra-ofertas. Então a garota deve tomar uma decisão agora. O bandido ficou furioso com a forma como esse fraco ousou insultar seu rosto bonito e diz que agora lidará com ele com a ajuda de sua faca favorita, enquanto o vilão corria em direção ao protagonista. A garota gritou que estava pronta para usar o serviço mais caro. Shen agradeceu a cliente pela excelente escolha e diz que agora ela poderá ver o quão correta foi sua escolha. Nesse momento a lâmina da faca estava com apenas alguns centímetros do herói, embora seu rosto parecesse incrivelmente calmo, havia razões para isso. Shen conseguiu parar o bandido com apenas um tapa na cara. O golpe acabou sendo incrivelmente forte e Huang voou para trás vários metros e parou apenas depois de bater em uma parede de concreto sólida. Por causa disso, Valentão ficou furioso e disse que ninguém nesta área se atreveria a humilhá-lo, mas o herói não estava nem um pouco interessado nessas histórias e ele simplesmente se aproximou do vilão e o chutou no rosto com todas as forças. O assistente não conseguia acreditar em seus olhos que seu chefe foi derrotado por alguma pessoa aleatória que passava por ali. Então ele conclui que a garota é a culpada por tudo o que aconteceu e corre para cima dela com uma faca. Nosso personagem principal acabou sendo muito mais rápido e conseguiu agarrá-lo pelo pescoço. Em seguida o herói apertou a garganta com todas as forças e o bandido nem tentou resistir. Ele simplesmente jogou a faca no chão e depois disso caiu direto no asfalto duro. A menina ficou muito surpresa e achou que Shen é claramente uma pessoa incomum. Ela disse que talvez ele tivesse que trabalhar na polícia. Nesse momento Huang tentar fugir, mas ele não conseguiu. O protagonista imediatamente percebeu isso e pisou nele com todas as forças. Em seguida disse que agora a missão de eliminar os dois perseguidores foi concluída com sucesso. Shen acrescentou que se a garota quiser se livrar deles para sempre então custa um pouco mais. A menina tinha certeza de que aquele homem era capaz de fazer o que ele estava falando, mas ela não queria que ninguém fosse de base. Além disso, ela achou que esses caras já haviam aprendido uma boa lição, então ela simplesmente agradece ao seu salvador e o abençoa por sua ação. Mas o herói realmente não precisa de bênçãos e sim de dinheiro, mas a garota desconhecida respondeu que tinha apenas 300 yuans na carteira. Ela conta que não tem pais ricos e começou a trabalhar muito recentemente, então ela com certeza vai dar o resto um pouco mais tarde. Shen concordou com isso e disse que a cliente pode pagar o restante do valor parcelado e a taxa de juros é de 10% para o primeiro ano. O protagonista acrescenta que se a garota enganar sua organização, eles a monitorarão pelo resto de sua vida. É assim que combatem clientes desonestos. A garota diz ao protagonista que seu nome é San Hong e ela trabalha no departamento cirúrgico do primeiro hospital popular da cidade. Então com certeza teria dinheiro para pagar o saldo. O herói viu sinceridade nos olhos da menina e acreditou nela. Além disso, ele diz que não quer o pagamento dela para este mês porque acredita que ela está realmente em uma situação difícil. Depois disso, eles se despedem e o protagonista pede para levá-la em casa. A menina recusou porque só lhe restavam uns 10 metros para andar. Mas por algum motivo o prota continuou a andar pela mesma rua e eles chegaram a ir juntos para a casa onde ficava o apartamento da menina. Então ela pede ao herói que acredite na veracidade de suas palavras e conta que ele não precisa segui-la até em casa porque ela poderá pagar tudo até o último centavo. O protagonista diz que não tem dúvidas sobre isso e acrescenta que é uma coincidência eles entrarem juntos nessa casa, afinal ele também precisa vir para cá porque um velho amigo convidou para jantar e eles iam beber alguns copos de álcool juntos. Sam ficou muito surpresa quando descobriu isso e lembrou que sua mãe também lhe disse que um hóspede viria até eles hoje.
Então de repente ela chama o herói pelo nome e ele ficou muito constrangido e se perguntou como ela sabe disso se eles se conheceram há algumas horas. Nesse momento Shen percebe que muito provavelmente o vendedor ambulante é seu pai. Na verdade era óbvio porque eles têm os mesmos sobrenomes. De repente Sam pensou que esse homem era várias décadas mais velho que ela. Enquanto isso o protagonista diz mentalmente que não podia imaginar que a filha do vendedor de cachorro-quente era tão bonita, o que o deixava até um pouco constrangido. Em seguida o herói pede à garota para não chamá-lo de tio porque a diferença em suas idades é muito pouco. Sam respondeu que essa é uma forma respeitosa de se dirigir aos amigos do seu pai. Depois disso a garota diz ao protagonista que como ele é amigo da sua família, então talvez ela faça um grande favor e não a cobre por esses serviços. Mas Shen não queria fazer isso porque eles já haviam concluído um acordo e ele não poderia mais ser quebrado ou alterado. Pensando nisso a menina tentou conseguir pelo menos um pequeno desconto para si mesma. Shen concordou em não levar uma porcentagem da comissão para sua Sam e isso era o suficiente. Ela agradeceu o carinho do amigo e Shen não conseguia acreditar que o vendedor tinha uma filha tão doce e ardilosa. De repente uma mulher andando atrás deles pelas escadas falou algo. Ela era a mãe da menina e ficou surpresa com o fato de os dois se conhecerem. Depois disso todos foram para o apartamento e se sentaram à mesa. O protagonista primeiro decidiu beber um copo com o pai da garota. O pai diz que a comida estaria na mesa em poucos minutos. Shen sinceramente pede para não se preocupar com isso porque ele não está tão faminto. Enquanto isso Sam e sua mãe conversavam na cozinha. A mulher ficou surpresa como os dois conseguiram se encontrar no meio do caminho. A mãe observa que embora o herói seja um cara muito bom, ele não tem ambições e é muito preguiçoso. A garota pediu para não dizer tais coisas porque seu convidado podia ouvir tudo. Na verdade o protagonista já tinha percebido a conversa delas e ficou um pouco chateado. Enquanto isso, Juan e seu assistente estavam dando desculpas ao seu chefe para sua derrota e disse que agora todos precisam pegar o infrator. O líder da quadrilha queria saber o nome do homem que ousou atacar seu povo e quanto mais cedo recebessem essa informação, mais cedo poderiam se livrar dele. No entanto, houve pequenos problemas com isso porque o protagonista não deu seu nome, mas apenas disse que pertencia a uma determinada organização chamada Lenço Vermelho. Então o chefe ordena que seu povo cuide da garota primeiro e ele cuidará pessoalmente desse lenço vermelho. Dentro de alguns minutos na casa de Sam, toda a mesa estava cheia de comida e Shen estava convencido de que Zan estava cozinhando muito bem e tudo era muito gostoso. Talvez a comida parecesse tão atraente para ele porque o cara estava sem comer há um dia inteiro. Os donos da casa pediram que ele comesse o máximo que lhe coube. A mãe da garota se chamava Zan e ela também trabalhava na mesma empresa que o protagonista, então ela queria perguntar se o herói havia ofendido alguém de seus superiores. Mas Shen respondeu que só teve problemas de saúde e por isso faltou ao trabalho por alguns dias, então o gerente estava um pouco irritado com ele. Mas Zan fala que percebeu que por alguma razão onde quer que ele fosse a câmera estava constantemente apontada para ele, como se alguém o estivesse deliberadamente observando. Essa informação interessou muito ao herói e ele entendeu que alguém estava de olho nele. O protagonista pensou em como um simples trabalho como um faxineiro pode se tornar tão perigoso. Sam reparou que ele estava muito chateado e ela sentia muita pena dele. Então a garota fala que ele não tem com o que se preocupar porque para alguém como ele não será difícil encontrar outro emprego. Afinal ele ainda consegue se dar bem com todo mundo. Shen gostou muito dessa resposta e ele considerava isso a coisa mais importante da vida. Depois disso eles passaram mais algumas horas no jantar e o herói é realmente muito grato pelo convite. Agora ele tinha que ir. Por que não poderia se atrasar amanhã? Sam o acompanhou e pediu para ele não contar nada aos pais sobre a situação atual. Ela diz que eles não precisam se preocupar com isso. Shen promete a ela que ele vai manter sua boca fechada e acrescenta que agora ela precisa voltar porque ele não quer salvá-la novamente. A garota ficou um pouco constrangida com essas palavras e o achou muito gentil. Ela acha que ele definitivamente pode ser confiável como um irmão. De repente sua mãe veio atrás dela e perguntou se eles realmente nunca haviam se conhecido antes. A filha mais uma vez respondeu que se conheceram no caminho para casa, mas Anna na verdade estava preocupada que sua filha pudesse ter um caso com esse cara. Na opinião da mulher, ele não era bom o suficiente para ela. A menina pediu para a mãe falar mais baixinho pois o convidado não estava longe e podia mais uma vez ouvir a conversa. Nosso personagem principal realmente ouviu tudo isso perfeitamente e pensou que só alguém surdo poderia ter perdido esses gritos tão altos. Nesse momento Sam pede à mãe para parar com essa conversa estúpida e diz que realmente não deveria se preocupar porque ela já tem namorado.
A mulher imediatamente começou a bombardear a filha com um monte de perguntas e disse que ela precisava saber onde essa pessoa trabalha e qual é o seu salário mensal. Enquanto isso, o protagonista voltou para seu apartamento. Este lugar era muito diferente da casa aconchegante onde ele jantou hoje, mas o pior era a doença do herói e ele só podia adivinhar o que aconteceria com seu corpo em um futuro próximo. À primeira vista estava tudo bem e depois que ele perdeu a consciência há alguns dias nada de ruim aconteceu com ele. Então Shen decide apenas ir para a cama porque amanhã ele precisa ir ao escritório e ter certeza de descobrir quem o está observando com tanto cuidado. Na manhã seguinte, a vice-presidente já planejava seu novo show para o personagem principal. Ela diz que ontem foi apenas um pequeno teste. O herói acaba de chegar ao trabalho e ela ordena que todo seu povo tome os lugares certos agora. Shu sinceramente quer fazer Shen sofrer o mais rápido possível porque esta é a única maneira que ela pode ajudar sua irmã. O protagonista nesse momento entrou na área do escritório. O segurança chamou a atenção para ele e saiu de sua cabine com um taco de beisebol nas mãos. No momento seguinte, o homem jogou um instrumento esportivo diretamente em direção ao herói. Essas foram as instruções que ele recebeu dos seus superiores. No entanto, um truque tão barato não funcionaria com Shen e ele não teve problemas em agarrar facilmente o bastão com a mão sem sequer olhar para trás. Depois disso, com a mesma facilidade devolveu de volta ao guarda. Só que o homem não tinha tais habilidades e simplesmente recebeu o taco no rosto. A vice-presidente achou que foi apenas um acidente e ainda tinha algo preparado para o protagonista. De repente, um homem com um carro de esgoto nas mãos começou a dirigir rapidamente em direção ao cara. Imediatamente ficou claro que o homem não estava no controle da situação. O trabalhador com o carrinho correu direto em direção a Shen enquanto ele nem sequer mudou seu rosto e continuara a caminhar calmamente para frente. Em seguida ele se afastou abruptamente. Shu novamente não conseguiu entender o que precisava fazer. No final, o encanador tropeçou em alguma pedra e simplesmente voou. Como resultado, ele mesmo ficou coberto por essa água fedorenta. A vice-presidente não acreditou como um simples zelador poderia se safar com todos os seus truques tão facilmente. Agora ela vai ter que inventar outra coisa. Depois disso, o herói entrou no escritório de seu chefe e o homem ordenou que ele se sentasse em uma cadeira porque eles precisam falar sobre algo agora. Na verdade, isso foi feito para que o protagonista sentasse em um ferro da cadeira que estava quebrada. A garota pensa que embora ele tenha tido a sorte de evitar tudo o que aconteceu, agora ele definitivamente será pego. Shen, sem suspeitar, estava prestes a sentar na cadeira e não conseguia entender por que o chefe do departamento parecia tão sério, mas por alguma razão os móveis acabaram por ser absolutamente normais. O herói calmamente sentou e perguntou qual era o assunto. Shu não conseguia entender como isso era possível porque ela verificou tudo e essa cadeira deveria ter quebrado. O chefe também esperava um desfecho completamente diferente. Além disso, ele não ia falar nada e agora precisa improvisar. Então o chefe não encontrou nada melhor e mais uma vez repreendeu o protagonista. Em suas palavras, Shen deixou uma bagunça completa após o turno de ontem. O herói pensava que se a pessoa que o assiste tem a capacidade de controlar as câmeras, então ele definitivamente ocupa uma posição elevada. Como punição, seu chefe ordena que o cara limpe os banheiros do andar 1 ao 27 3 vezes ao dia. Shen não vê problema nisso e calmamente vai trabalhar. Após isso ele calmamente vai fazer seus negócios e o chefe é deixado sozinho em seu escritório. Então o homem decide verificar como ele pode sentar nesta cadeira quebrada. Em seguida ele senta e imediatamente sente uma dor muito aguda abaixo. Ele acha que não deveria ter se comportado com tanta confiança. Enquanto isso, Shu estava completamente convencida de que esse zelador não era apenas um cara comum porque esta cadeira estava definitivamente defeituosa e ele se safou. De repente Lin entra na sala e a primeira coisa que ela fez foi perguntar se seu plano deu certo. Mas a vice-presidente relatou que lidar com Shen é muito mais difícil do que o esperado e ela não conseguiu nem descansar direito o dia todo. No entanto, a garota acrescentou que tinha um as na manga. A menina planejava fazer algo especial há muito tempo e disse que essa situação simplesmente a obrigou a fazer exatamente isso. Lin se perguntou que tipo de técnica secreta era essa. Shu se aproximou da irmã e contou secretamente tudo ao seu ouvido. Quando Lin ouviu tudo até o final, ela duvidou um pouco. Até ela achou que isso era demais. Mas Shu disse que sua irmã é simplesmente muito gentil e ela não deveria se preocupar com isso. A presidente da empresa concorda. Além disso, ela tem uma reunião muito importante nesta tarde. Então a vice-presidente ficará no comando por um tempo. Shu diz que vai ficar tudo bem e ela com certeza vai fazer bem o seu trabalho. Depois disso ela continuou a seguir o herói.
que estava limpando o chão de um dos muitos andares como de costume. Shen entendeu perfeitamente que seu perseguidor observava mesmo quando ele estava ocupado simplesmente limpando. Isso era muito chato e ele pensou que talvez a garota que ele havia ofendido alguns dias atrás estivesse por trás de tudo, mas ele ainda tinha aquela foto, então muito provavelmente ela não se atreveria a fazer isso. O protagonista acha que isso não pode continuar por muito tempo e ele deve primeiro descobrir onde está seu perseguidor. O jovem até acha que é difícil, mas se alguém que tem acesso às câmeras, isso significa que essa pessoa provavelmente deveria estar localizada em algum lugar do departamento administrativo. Depois de algum tempo ele chegou lá. Shen estava muito envergonhado porque havia meninas muito bonitas em todos os lugares. Ele examinou tudo cuidadosamente e ao mesmo tempo tentou parecer natural. Mas aparentemente nenhum desses trabalhadores tinha nada a ver com a vigilância. Enquanto isso, a vice-presidente deliberadamente derramou uma grande quantidade de tinta de impressora no chão. Isso faz parte de seu plano secreto. Todo esse líquido precisava urgentemente ser removido. Para isso um faxineiro foi chamado. Então o herói foi ordenado a subir ao gabinete da presidente o mais rápido possível. Ele precisa parar imediatamente tudo o que está fazendo e retirar esse líquido preto do chão. O protagonista imediatamente percebeu que por trás de tudo isso estava a mesma pessoa que estava olhando as câmeras, então agora seria ainda mais fácil para ele resolver esse problema. Shen pensa que se alguém quiser lidar com ele vai ser difícil. Ele já teve que sair de situações que eram 10 vezes mais difíceis. Depois disso o herói entrou no elevador e subiu para o andar desejado. Quando as portas se abriram ele imediatamente viu uma imagem bastante estranha. A primeira coisa que chamou sua atenção foi o líquido espesso e escuro que se espalhou pelo chão e já se aproximava de seus pés. Quase toda a sala estava coberta por essa substância. Shu imediatamente colocou um rosto inocente e fingiu que estava muito arrependida. Ela contou que sua assistente estava ausente do trabalho hoje e ela teve que substituí-la. Shen entendeu perfeitamente que ela fez isso de propósito e ele estava interessado em ouvir suas desculpas. Então ele perguntou sobre isso diretamente. A garota respondeu que acidentalmente deixou cair a tinta, mas Shen pensou que mesmo a pessoa mais desajeitada do mundo não é capaz disso. Em seguida a vice-presidente continuou a desempenhar seu papel e ela também fingiu que tinha muito medo da chefe e disse que se a presidente visse isso ela ficaria muito brava. Mas o protagonista conheceu muitas pessoas diferentes que queriam enganá-lo e até destruí-lo. No entanto, ninguém conseguiu. Depois disso, o herói diz à garota que ele pode lidar com essa bagunça em apenas alguns minutos, mas ela deve ser mais cuidadosa da próxima vez. Nesse momento, a vice-presidente foi surpreendida e se perguntou se ele não sentiu interesse por ela. A garota se considera uma verdadeira beldade e se questiona o que há de errado com esse cara. A menina até pensou que seu charme estava diminuindo, mas logo contrariou esses pensamentos e disse a si mesmo que ela será capaz de encantar o herói em qualquer caso. Enquanto isso, o protagonista não conseguia entender por que Shu parecia tão feliz e se perguntou se ela estava realmente tão satisfeita com esse truque sujo e estúpido. De repente Shu se aproximou e olhou para o crachá do cara. Ela diz que tem um irmão mais novo com o mesmo nome e isso é uma incrível coincidência. Ficou imediatamente claro que a beldade estava tentando seduzir o herói. Mas ele por sua vez notou que o botão da gola da menina parecia prestes a sair. A vice-presidente fingiu estar constrangida e perguntou por que ele estava olhando. O protagonista achou sua atuação pobre e pensou que ela ainda é muito jovem, inexperiente para jogar assim. Quando Shu percebeu que seu plano não estava indo como planejado, ela começou a ficar com raiva. 10 minutos depois, o quarto já estava limpo. A beldade elogiou o faxineiro e disse que ele era um cara muito bom e poderia obter um bônus por esse trabalho, mas o protagonista questiona se tem mais alguma coisa para ele fazer porque se não tiver ele já vai. De repente a menina pede ao herói para esperar um pouco e diz que hoje ele teve um dia difícil por causa do erro dela. Então ela preparou o chá para ele como agradecimento. Shen responde que está tudo bem e acrescenta que ele não está cansado e não quer beber agora. A garota colocou uma grande dose de entorpecente na bebida e pensa que se ele não beber agora todo o trabalho será em vão. Por isso a vice-presidente decide pressionar as emoções e afirma que nunca ofereceu chá a ninguém antes. Aliás, é bem difícil se preparar. No final o herói concorda e parece que ele não tinha medo nenhum disso. Mas agora o jovem estava se perguntando para que servia toda essa performance. Nesse momento Shen repara que era impossível determinar o que havia no chá apenas pelo cheiro da bebida.
Mas muito provavelmente a menina usou algum tipo de laxante e o protagonista imagina que só uma pequena dose de remédio certamente não faria estrago. Depois de alguns segundos ele esvaziou completamente o copo. Shu ficou feliz quando viu isso e Shen agradeceu. O protagonista disse a si mesmo que agora que a beldade fez seu movimento, ela não deve culpá-lo por autodefesa. É por isso que o cara usando sua habilidade única fará o mesmo com a garota e ela sentirá o que é dor no estômago. Depois disso o herói quer provocar um pouco a vice-presidente. De repente ele grita que é verdade. A menina ficou um pouco assustada e perguntou o que era verdade. O protagonista começa a dizer que recentemente começou a notar coisas estranhas e está interessado em ouvir a opinião de Shu sobre esse assunto. A vice-presidente não consegui entender o que esse funcionário queria dela. Nesse momento Shen revela todas as suas cartas e diz que muito provavelmente uma garota da gerência da empresa está de olho nele. O herói explica que de fato nos últimos 2 dias ele começou a notar que por onde passava as câmeras o observavam constantemente e para reverter isso era necessário alguém do departamento administrativo. A vice-presidente ficou surpresa com a percepção dele que rapidamente conseguiu adivinhar tudo, então ela responde que não há nada de estranho nisso. O herói diz que no início também pensava assim porque é apenas um simples faxineiro e sua posição na empresa não se encaixa com tanta atenção, mas isso só poderia significar uma coisa. Em seguida o protagonista diz que alguém da direção da empresa se apaixonou por ele porque ele é uma pessoa muito boa e gentil, mas ao mesmo tempo é um pouco assustador porque ele não tem dinheiro ou conexões, o que significa que a mulher que o está espionando não pode encontrar ninguém melhor. Nesse momento Shen começa a dizer que ela aparentemente é muito estúpida e também feia. Estas palavras magoaram a mulher e ela pergunta como ele pode dizer algo assim. De repente nosso herói aumenta a bactéria do vírus que foi adicionado ao seu chá e vai infectar a garota da mesma maneira. Esse era o plano dele. Então o cara colocou a molécula na mão e depois tocou o ombro da vice-presidente. Em seguida ele também agradeceu pelo fato da garota tê-lo ouvido e diz que agora deve finalmente voltar ao trabalho, porque ainda tinha muito o que fazer e muito pouco tempo restante. Shu não conseguiu se recuperar de tais insultos contra sua irmã por um longo tempo. Ela diz a si mesmo que esse zelador realmente se comporta de forma incrivelmente imprudente, mas ela acha em apenas 3 horas tudo vai mudar e ela realmente quer ver o que esse cara inteligente fará quando o laxante fizer efeito sobre ele. Parece que esse vírus não começa a agir imediatamente, mas depois de 3 horas o protagonista estava parado no ponto esperando seu ônibus. Ele ficou um pouco chateado por não ver a garota sentir o efeito do remédio. De repente um carro vermelho muito caro foi até ele. Shen viu que era vice-presidente e ela fingiu que isso era uma incrível coincidência. Shu diz que não esperava encontrá-lo aqui depois do trabalho e o herói imediatamente entendeu que ela já estava planejando outra coisa. Ela diz que como ele a ajudou, então era seu dever convidá-lo para o jantar, mas o cara começou a dizer que de fato isso era desnecessário, mas ao mesmo tempo ele queria ver o que iria acontecer, então entrou no carro e perguntou aonde iriam comer. A garota respondeu que era em um dos melhores lugares da região. Naquele momento o carro pegou uma enorme velocidade e logo o herói notou que eles estavam deixando a cidade. Então o herói questionou se eles não iam a um restaurante. Na verdade a garota só queria levá-lo para um lugar distante e ver como esse cara se comportaria em um lugar onde não havia um único banheiro. Por isso ela mente para ele que eles estão indo para um restaurante fazenda. O protagonista obviamente adivinhou tudo e percebeu que a menina definitivamente quer ver como ele se comportará em uma situação tão humilhante, mas a garota estava prestes a provar do seu próprio remédio e seu efeito deve começar muito em breve. Na verdade faltavam exatamente 5 segundos. Neste momento tanto a garota como o protagonista começaram a contagem regressiva, mas por algum motivo nada aconteceu. A menina começou a pensar no que poderia ter dado errado em seu plano, mas de qualquer forma nada funcionou e agora ela precisa encontrar uma saída para essa situação. De repente a garota sentiu uma dor muito forte em seu estômago. Era tão terrível que ela mal conseguia continuar dirigindo o carro. Shu não conseguia entender o que estava acontecendo e ela não comeu nada hoje que pudesse dar esses efeitos. A dor no estômago não desapareceu e a vice-presidente não aguentou mais. Agora ela teria que parar bem no meio da estrada. Então Shu abriu as portas e pegou alguns guardanapos. O protagonista perguntou sarcasticamente para onde ela ia porque não havia restaurante aqui. Em resposta a isso a garota o chamou de tolo mentalmente e em seguida pediu que esperasse.
Então ela rapidamente caminhou o mais fundo possível nos arbustos e o cara continuou a zombar dela perguntando por que ela precisava entrar no matagal e disse que poderia ser perigoso. Ele acrescenta que Shu poderia simplesmente ter dito que queria ir ao banheiro. A vice-presidente ficou ainda mais irritada quando ouviu isso e tentou andar um pouco mais para o mato para que esse tolo e os carros que passam nas proximidades não a percebam. Ela já teve vergonha suficiente para hoje. De repente o herói pede que ela tenha o máximo de cuidado possível porque muitas vezes há cobras aqui se um deles a morder, então ela deve gritar por ajuda. Shu não podia acreditar que esse se permitiria se comportar assim com ela. Nesse momento a dor em seu estômago ficou ainda mais forte e se espalhou por todo o seu corpo. Parecia que ela estava prestes a perder a consciência. Depois disso a menina começou a tossir e ela não conseguia chegar aos seus sentidos. Seu corpo estava literalmente enfraquecendo a cada minuto. Depois de algum tempo a vice-presidente não conseguia mais ficar de pé normalmente, seus braços e pernas começaram a tremer violentamente. A garota se perguntou o que havia de errado com ela. O herói percebe que Shu está desaparecida há um bom tempo e ele estava completamente confiante de que um vírus tão insignificante não poderia de forma alguma prejudicar uma pessoa e causar sérias consequências. Portanto, Shen decide esperar um pouco mais enquanto a ansiedade era visível em seu rosto e uma gota de suor até apareceu em sua bochecha. Depois de alguns minutos Shu finalmente retornou, mas ela parecia muito ruim de sua aparência. Imediatamente ficou claro que a menina estava muito doente e ela só tinha forças suficientes para pedir ajuda ao rapaz. Então, em uma voz muito calma, ela diz que ele deveria chamar uma ambulância para ela o mais rápido possível, e depois disso a garota perde suas últimas forças e cai inconsciente. O herói mal conseguiu pegá-la e agora ele precisa ajudá-la urgentemente. Por algum motivo a vice-presidente começou a jorrar líquido vermelho da boca. Aparentemente nosso personagem principal fez algo errado no momento em que tentou infectá-la com um simples vírus. O herói não sabia o que fazer e presumiu que tinha poucos hospitais no mundo que possam ajudá-la. Então ele mesmo deveria lidar com isso e era necessário agir muito rapidamente porque ela tinha pouco tempo restante de vida. Então a primeira coisa que o herói faz é usar sua habilidade única para retirar as bactérias do corpo de Shu. Geralmente essa técnica sempre funciona, mas desta vez algo deu errado e por algum motivo o vírus absolutamente não quis obedecer e rejeitou qualquer tentativa para tocá-lo. Neste momento o herói estava bastante assustado e nesse ritmo a menina estava prestes a deixar este mundo. Como a extração falhou, a única maneira de corrigir a situação é eliminar o vírus agressor completamente. Esta foi uma forma de combater uma doença com a ajuda de outra doença. Este método é bastante complexo e perigoso, mas agora não havia escolha. Além disso, havia um risco elevado e se não funcionasse a garota não resistiria. Para o próprio herói fazer isso, ele precisa usar sua visualização especial para aumentar as bactérias. Depois disso é necessário investir o máximo de energia possível e transformar uma bactéria comum em algo muito mais avançado. Depois de algum tempo o vírus começou a mudar muito de uma célula comum e começou a se transformar em algo parecido com uma criatura inteligente. No final o resultado foi uma criatura bastante assustadora. Isso nada mais era do que uma completa visualização do vírus que estava no corpo da vice-presidente. Essa criatura imediatamente começou a se comportar de forma muito cruel e hostil. É a primeira vez na vida que Shen vê isso e essa criatura parecia bastante feia, mas agora ele precisa destruí-la o mais rápido possível. Para fazer isso o protagonista tirou uma arma secreta da sola de suas botas. Era uma faca pequena mas muito afiada. Ele não queria ficar aqui por muito tempo e atacou essa terrível criatura com alguns golpes. Depois disso a criatura correu para o herói com gritos terríveis e sua principal arma eram os feios tentáculos roxos em suas mãos. Felizmente o cara ainda conseguia se movimentar muito bem e conseguia se esquivar no momento certo. Agora ele tinha a oportunidade de contra-atacar e infligir o máximo de dano possível ao inimigo. O herói colocou moléculas especiais na lâmina de sua faca e por isso parecia queimar. Depois disso, com um golpe forte e rápido, ele cortou o monstro ao meio. Esta criatura amarela não fará mal a ninguém novamente. Shen não imaginava que teria tantos problemas porque usou sua habilidade. Agora ele precisa pensar melhor sobre suas ações e agir com cuidado. Caso contrário, havia uma chance muito grande de prejudicar a si mesmo e as pessoas ao seu redor. Esse vírus acabou sendo muito forte e foi preciso muito esforço para eliminá-lo. Agora o corpo de Shen pode simplesmente não ser capaz de suportá-lo. Nesse momento o protagonista começou a derramar líquido vermelho de sua boca e começou a ter uma forte dor de cabeça. Acontece que na tentativa de salvar a garota ele causou enormes danos a si mesmo.
O herói sobreviveu a muitas missões perigosas e mesmo nelas ele nunca conseguiu ferimentos tão graves. Depois de algum tempo a garota veio a seus sentidos, já era noite na rua e ela não conseguia entender o que tinha acontecido, então a menina se levanta do chão e ainda não se sentia bem. Ela teve uma dor de cabeça muito forte, mas isso não poderia ser comparado ao estado em que ela estava anteriormente. De repente a vice-presidente percebe que o protagonista está deitado ao lado dela. Ele estava inconsciente e havia uma poça de líquido vermelho bastante grande ao seu lado. A menina tentou descobrir o que aconteceu com o rapaz e por que ele estava tão machucado. Nesse momento Shu percebeu que o herói a salvou e parece ter sofrido muito. Apesar de não entender como isso aconteceu, ela tentou agir, então rapidamente pegou seu telefone e chamou uma ambulância. Os médicos devem chegar ao lugar em poucos minutos. O protagonista não perdeu completamente a consciência, mas simplesmente ficou em um choque doloroso. Naquele momento ele lembrou de seu passado. Shen perdeu seus pais ainda quando criança, então ele foi adotado por um velho e criado como filho por um longo tempo. Até os 8 anos de idade o herói viveu nas montanhas e estudou uma variedade de livros médicos e livros didáticos. Embora isso não fosse particularmente interessante para ele, aos 12 anos ele de forma independente aprendeu a dissecar um cadáver e examinar várias partes do corpo humano. Então o jovem tinha certeza de que seu destino futuro era se tornar um médico, mas tudo acabou de forma completamente diferente. A guerra fez seus próprios ajustes e o velho mandava seu filho adotivo para a boca do vulcão todos os dias. Após o fim da guerra o protagonista deu uma volta ao mundo, embora ele pensasse que agora se tornaria um soldado contratado. O herói era um jovem muito frio e por isso não deixou ninguém ter a menor chance de sobreviver. Depois de um tempo seu pai adotivo pediu ao filho para se juntar à divisão nacional como agente. Quando Shen recebeu seus novos documentos ninguém teve dúvidas sobre sua nova identidade. Mas um dia enquanto estava em missão ele recebeu uma mensagem de que seu pai adotivo havia falecido e lhe deixou uma pequena caixa de madeira como herança. Estava escrito no testamento que o cara só conseguiria abri-lo quando se tornasse forte o suficiente. Esse velho sempre se comportou de forma muito misteriosa. No dia seguinte o herói tentou abri-lo e fez todo o possível para fazer isso, mas não deu nenhum resultado. Após isso ele se jogou no trabalho e passou muito tempo em missões com um grupo de agentes do serviço secreto. Isso continuou até aquela missão na África onde teve o incidente. Esta era uma chance que Shen teria de obter uma vida normal. Ele acreditava que era ótimo ter um trabalho tranquilo, mas muita gente não sabe valorizar coisas tão pequenas. Depois de algum tempo, o herói foi levado ao hospital. Shu perguntou ao médico como seu salvador estava se sentindo agora. O médico pediu que ela fosse para um lugar tranquilo e disse que a paciente estava bem, apenas um pouco fraco, e quanto aos exames da menina também ela estava saudável. A vice-presidente não acreditou em como isso foi possível porque há apenas algumas horas ela sentiu que ia deixar esse plano. Então a garota conclui que Shen realmente se sacrificou por ela. Enquanto nosso herói estava inconsciente em uma cama de hospital, algumas mudanças de repente começaram a ocorrer em seu corpo. Logo uma aura incomum apareceu ao seu redor e todos os seus ossos e músculos parecem ter se movido para outro nível de força. Agora eles estavam cada vez mais fortes. Quando isso aconteceu o cara imediatamente veio a seus sentidos. Ele não entendeu onde estava, mas notou que estava tudo bem com ele. Logo toda a dor em seu corpo evaporou e Shen percebeu que todos os meridianos pareciam ter sido realmente limpos. O herói nunca teria pensado que seria capaz de cruzar a fronteira que não poderia quebrar por anos. Seu comportamento estranho atraiu seu colega de quarto. O homem olhou para ele com um olhar surpreso e não conseguia entender o que estava acontecendo. Shen imaginou que talvez com seus poderes atuais ele finalmente será capaz de abrir a caixa que seu falecido pai adotivo lhe deixou. Nesse momento Shu viu que seu salvador havia chegado a seus sentidos e entrou em seu quarto com uma cesta de frutas. Ela perguntou como o paciente estava se sentindo e o herói respondeu que estava tudo bem com ele. Nosso herói também ficou feliz que a menina estava saudável, o que significa que os sacrifícios não foram em vão. A menina agradece sinceramente a sua ajuda pois só sobreviveu graças a ele e ela não teve dúvidas sobre isso. O protagonista respondeu que hoje em dia existe uma expressão mais grata. Shu não entendeu bem do que ele estava falando. O outro paciente entendeu completamente mal as palavras do herói e decidiu não perturbar esse casal, mas Shen tinha algo completamente diferente em sua mente. Ele apenas olhou para o calendário e percebeu que não foi trabalhar há vários dias porque estava em coma.
Mas a garota recomenda não se preocupar com isso porque ela poderia resolver. Ela diz que sua empresa trata seus funcionários de forma muito humana. O cara notou que essa menina parece muito inteligente e se pergunta se ela realmente não entende o que ele quer dela. Em seguida, o protagonista diz que ele é muito pobre e por isso não vai conseguir pagar a conta do hospital. A menina responde que já pagou totalmente por seu tratamento, então tudo que ele pode fazer é descansar e se recuperar o mais rápido possível. O herói se sentiu um pouco desajeitado e pensou que ela deveria ter dito isso muito antes porque ele estava preocupado com isso o dia todo, mas agora Shen queria falar sobre quanto custou sua ajuda. A beldade ainda não conseguiu entender o que ele quis dizer, então o protagonista dá a entender que a própria vice-presidente entende toda a situação. Se ele não tivesse vindo em socorro, ela definitivamente teria deixado este mundo. A menina começa a perceber que esse cara está se comportando com muita autoconfiança. Em seguida ela diz que pode pagar 1.000 por este serviço, mas o cara diz que isso é muito pouco e não basta nem para pagar as contas. Neste caso a vice-presidente está disposto a pagar 10.000, mas o herói ainda achava que sua vida valia mais. A menina não conseguia acreditar que esse tolo ousasse exigir tanto dinheiro e perguntou se ele realmente esperava receber 100.000 dela. Realmente era isso e o protagonista falou que ela é do gabinete da presidente. O que significa que tal quantia é como uma gota no balde para ela. A vice-presidente ficou furiosa com tais declarações, mas tentou se conter e respondeu que antes de fazer um acordo precisava discutir um assunto que realmente queria saber. Ela questiona se Shen havia se aproveitado de sua posição quando ela estava deitada no chão inconsciente e completamente desamparada. A garota simplesmente queria ameaçar o herói que se continuasse a exigir dinheiro, então ela poderia processá-lo. Além disso, Shu conta que também salvou sua vida depois que ele perdeu a consciência. Depois disso, o herói entende que é melhor não discutir com essa garota. Por esse motivo ele pede que ela esqueça o dinheiro e estava tudo bem. Quando a menina ouviu isso, ela imediatamente mudou sua expressão para um sorriso. A garota diz mentalmente que esse tolo realmente pensou que ele poderia enganá-la. Nesse momento o herói diz que não ia mais ficar aqui deitado e já que sua saúde é excelente ele quer voltar para casa assim. Shen também pediu pelo dinheiro que ela pagaria aos próximos dias para ele ficar no hospital, já que agora estava indo embora não precisa pagar. O protagonista conseguiu o reembolso e agora o cara tinha 20.000 nas mãos. O herói ficou muito feliz e a garota pensou que isso será suficiente para ele por um tempo. Aliás, Shen lembra que ela ainda não contou seu nome. Em seguida a vice-presidente finalmente disse seu nome e acrescentou que agora eles se conhecem oficialmente. O protagonista diz que o nome dela é muito bonito e se despede dizendo que se viriam no trabalho. A beldade diz mentalmente que ia convidá-lo para jantar hoje, mas agora esse tolo pode esquecer tal oferta e ela também estava muito interessada em outra coisa. Shu percebe que por alguma razão esse cara agora parecia muito mais saudável do que antes. Depois de algum tempo o protagonista já estava em casa. Ele queria encontrar rapidamente uma pequena caixa de madeira e abri-la, mas o jovem não conseguiu encontrar e ele já tinha vasculhado absolutamente todos os armários de sua casa. Mas não estava em lugar nenhum. De repente o herói lembra que estava usando essa coisa como um suporte da mesa por um bom tempo. Shen acredita que seu pai adotivo deve ter lhe deixado algo bom como herança. Mas mesmo com sua força atual o cara não conseguiu abrir isso imediatamente e ele diz que o idoso realmente escondeu tudo com segurança. No final, depois de alguns minutos o herói consegue abrir, porém não havia nada de valioso dentro. Apenas uma espécie de papel com palavras. Shen continuou a olhar silenciosamente para dentro por algum tempo e se perguntou se isso era realmente tudo que lhe restava como herança.